Neste vídeo, vamos abordar um problema de mecânica que trata sobre movimento circular uniforme. Sobre um disco de raio igual a 1 metro, foi colocada uma partícula. A partícula inicialmente estava a 75 centímetros do centro do disco. Neste instante, a partícula inicia o movimento circular uniforme com aceleração de 2,7 metros por segundo ao quadrado. A partícula é aproximada em 5 centímetros do centro. Então, você vai empurrar a partícula mais 5 centímetros em direção ao centro da posição que ela estava inicialmente, que era 75 centímetros do centro. Então, a questão pergunta, a nova aceleração em metros por segundo ao quadrado é aproximadamente. E aí dá as opções, Então, o que é que a gente precisa entender? Essa é uma questão onde você tem um disco que ele está girando em movimento circular uniforme. Então, quais são as características do movimento circular uniforme? Se você tem um corpo rígido como um disco e ele tem um movimento que é uniforme, ele está girando em movimento uniforme, isso significa que a sua velocidade angular é constante, tá certo? Assim como no movimento de translação, movimento, por exemplo, em linha reta, você tem para um movimento uniforme a velocidade linear é uma velocidade constante, uma velocidade fixa. No movimento circular, você tem que, se esse movimento circular é uniforme, isso quer dizer que a velocidade angular não muda, tá? O ômega. Se a velocidade angular não muda, significa que o disco ele não tem aceleração tangencial, tá certo? No movimento circular a gente trata de dois tipos de aceleração. A aceleração tangencial muda a velocidade angular. Se o movimento ele é dito uniforme, circular uniforme, então a aceleração tangencial é zero. Sendo que qualquer movimento que ele é circular, ele tem que ter pelo menos um outro tipo de aceleração. Tá? Isso daí nunca vai poder ser zero se o movimento é circular. E essa é a aceleração que está sendo dada aqui na questão. Que aceleração é essa? É a aceleração centrípeta. Tá? Também chamada de aceleração radial, porque a aceleração centrípeta aponta na direção radial, é radial na direção do eixo de rotação. Então, essa aceleração que foi dada na questão, 2,7 metros por segundo ao quadrado, é a aceleração que uma partícula a 75 centímetros do centro desse disco vai ter que sofrer para ficar naquele movimento circular, naquele ponto. Tá? Aceleração centrípeta. Aceleração tangencial, já que o movimento é circular uniforme, a aceleração tangencial é zero. Então, como é que a gente vai poder resolver essa questão? Como a gente sabe que no movimento uniforme a velocidade angular ela tem que ser a mesma em qualquer ponto do disco, porque você imagina, o disco ele é um corpo rígido. Ele é um corpo rígido. Isso quer dizer que quaisquer dois pontos do disco, elas não mudam a sua posição relativa ao longo do movimento circular. Tá? Então, o disco ele gira como um corpo rígido. Então, a mesma velocidade angular que o disco como um todo tem é a mesma velocidade angular que qualquer ponto do disco vai ter. Tá? E para vocês enxergarem melhor isso, eu fiz uma animação para mostrar melhor essa questão da velocidade angular do disco com a velocidade angular das partículas que compõem o disco. Então, pessoal, essa aqui é a animação, tá? Você imagina que você tem um disco e ele está girando em movimento circular uniforme. Isso quer dizer que o disco ele tem uma velocidade angular ômega que ela é fixa, tá? Que ela é constante, ela não varia. Por quê? Porque o disco não está sofrendo aceleração tangencial. A aceleração tangencial desse disco é zero. Então, se o disco está girando com ômega constante, velocidade angular constante, isso significa que qualquer partícula do disco vai completar uma volta exatamente no mesmo tempo. Tá? Então, a velocidade angular do disco é igual à velocidade angular de qualquer partícula que compõe o disco. Então, o que foi que eu fiz? Eu
destaquei um raio, né? Esse raio que está em amarelo, e 4 pontos ao longo desse raio. Tá? Um ponto mais próximo e aí fui me afastando até um ponto mais distante, né? de raio maior. O que é que você pode perceber? Né? Se todas essas partículas elas têm velocidade angular que são iguais, né? Que é o mesmo valor para todas essas partículas, então tanto a partícula mais interna como a partícula mais externa vão ter que completar a volta em um mesmo tempo. Tá? Porque isso é o que garante que o disco, né, é um corpo rígido. Se ele está girando, então todas as partículas que compõem o disco vão ter que completar uma volta exatamente no mesmo tempo. Mas perceba que a circunferência descrita por essa partícula mais interna ela é bem menor do que a circunferência descrita por uma partícula mais externa. Tá? Então, para todos esses pontos completarem uma volta no mesmo tempo, a velocidade linear, tá? A velocidade linear dessas partículas ao longo desse raio tem que ser diferentes. Obviamente, a velocidade linear da partícula que está mais distante do centro ela é maior do que a velocidade linear da partícula que está mais próxima do centro, porque ela tem uma distância menor a percorrer, né? E o mesmo tempo, né? No mesmo tempo. O mesmo tempo que essa partícula aqui internamente completa essa circunferência, essa partícula aqui mais externa tem que completar também essa circunferência de perímetro maior. Tá? E é isso que garante que todas essas partículas têm a mesma velocidade angular, que é a mesma velocidade angular que o disco está girando, tá certo? Então o que é que a questão está nos pedindo, né? A questão está dizendo que você tem uma partícula que inicialmente está a 75 centímetros do centro e diz qual é a aceleração centrípeta que essa partícula sofre estando a essa distância. E pergunta qual é a nova aceleração, né, centrípeta. Perceba que a questão não fala, né, exatamente para a gente ficar na dúvida. Essa aceleração tem que ser a centrípeta porque não existe outro tipo de aceleração, já que o movimento é circular uniforme. Tá? Então, quer saber qual é a nova aceleração centrípeta que a partícula vai ter, né, em metros por segundo ao quadrado, quando ela for aproximada em 5 centímetros, tá? Cuidado para não confundir, tá? Não é que ela vai estar a 5 centímetros do centro do disco, né? Que é o eixo de rotação, né? Ela vai ser aproximada em 5 centímetros, então ela vai ser afastada da posição de 75 centímetros e ela vai para a posição de 70 centímetros distante do centro do disco, tá? Vai ser aproximada em 5 centímetros. E quando fizer isso, quero saber qual é a nova aceleração centrípeta que ela vai ter. E diz aproximadamente, né? Provavelmente a gente vai ter que escolher qual é o valor mais próximo desses 5 aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Como eu sei que é um movimento circular uniforme, eu vou utilizar, né, a equação para a aceleração centrípeta, tá? Que eu vou utilizar esse subscrito aqui, rad, né? Que a aceleração centrípeta é uma aceleração radial que aponta no sentido, se aproximando, né? No sentido do eixo de rotação, que é o centro do disco. Então, a aceleração centrípeta é a velocidade linear, aquela velocidade que eu estava falando que é diferente para cada partícula ao longo do raio, tá? É a velocidade linear ao quadrado dividido por r. Mas essa velocidade muda, tá? Essa velocidade, como eu falei, ela muda para as partículas ao longo do raio. Então, eu não quero trabalhar com ela, eu quero trabalhar com a velocidade angular, ômega, tá? Então, como é que essas duas se relacionam, né? V é igual a ômega vezes R, tá? Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio, né? Que a partícula se encontra do eixo de rotação. Então, no lugar de V, eu substituo ômega R, sendo que V estava ao quadrado, então vai ficar ômega R ao quadrado. Quando eu dividir, né, quando eu aplicar esse expoente nos dois termos da multiplicação, eu vou ficar com ômega ao quadrado vezes r ao quadrado, sendo que eu já tenho um r aqui dividindo. Então, isso aqui vai dar igual ao quê? A ômega ao quadrado vezes r, quando eu cancelar o quadrado com esse rzinho aqui embaixo. Então, a aceleração centrípeta que uma partícula ao longo, né, do raio desse disco tem é igual à velocidade angular dela vezes o raio. Sendo que o que é que eu sei? Qualquer partícula que compõe o disco tem exatamente a mesma velocidade angular e aí sim eu vou poder resolver a questão de maneira mais simples, né? De maneira mais fácil. Então vou aplicar essa equação aqui, tá? A aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes r. Vou aplicá-la para o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto diz o quê? A questão diz que a aceleração centrípeta é 2,7 metros por segundo ao quadrado quando a distância, né, da partícula é 75 centímetros.
E eu vou ter que converter para metros, né? Já que a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, 75 centímetros é 0,75 metros. E aí eu vou poder encontrar qual é o valor de ômega ao quadrado, tá? Vou pegar esse 0,75, vou passar dividindo. Ômega ao quadrado é 2,7 dividido por 0,75. E eu descubro que o valor de ômega ao quadrado é 3,6 radiano ao quadrado por segundo ao quadrado, né? A unidade de velocidade angular é radiano por segundo, já que como eu tenho, né, ômega ao quadrado, então a unidade é radiano ao quadrado por segundo ao quadrado. Por que eu não tiro a raiz quadrada? Porque eu não vou precisar, tá? Como a equação para aceleração centrípeta envolve velocidade angular ao quadrado, então eu não vou precisar saber quanto é que é o valor de ômega, né, da velocidade angular. Só preciso saber qual é o valor ao quadrado. É 3,6. Acabei de descobrir para o primeiro ponto, e o que eu vou fazer agora é aplicar a mesma equação para o segundo ponto, quando eu afasto a partícula em 5 centímetros no sentido do centro do disco, né? Então ela vai passar da posição de 75 centímetros para a posição de 70 centímetros do centro. E aí eu vou conseguir calcular qual é a aceleração que ela vai ter, né, agora nessa nova posição, já que a aceleração depende da distância para o centro, né, para o eixo de rotação. Então, minha nova aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado, que não muda, tá, ao longo do raio, é sempre o mesmo valor, porque o disco está em movimento circular uniforme, como eu falei, vezes o novo raio. Tá? Então, ômega ao quadrado é quanto? Acabei de calcular, 3,6. Novo raio é 70 centímetros ou 0,70 metros. Né? E quando eu multiplicar um pelo outro, vou ter que a nova aceleração centrípeta é 2,52 metros por segundo ao quadrado. Se vocês olharem as opções, como a questão pede aproximadamente, né, a resposta a essa questão é aproximadamente 2,5 metros por segundo ao quadrado. O gabarito é a letra C. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de tocar no sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. E até a próxima.